Mudança e movimento, conhecimento e inovação, e ensino de excelência. Vivemos a conexão que une sociedade e sustentabilidade, em busca de formação e transformação, ligando você de norte a sul, no Brasil e no mundo. Do campo à cidade, na criatividade e na ciência, da pesquisa ao empreendedorismo e no cuidado com a saúde. Juntos, vamos construir o futuro. Vem pra Ubra! Mas não. Summit TV, canal 6, ao vivo aqui diretamente dos estúdios de Torres, da Universidade da Ubra, uma das melhores universidades do Rio Grande do Sul. E hoje estamos recebendo o convidado aqui, Matheus Sperry Pereira, né? Nascido em Porto Alegre, engenheiro de formação, vereador de Capão da Canoa, com 1.074 votos, né, Matheus? Um pouco mais, eu acho, se não me engano. 1.429 votos, 4,70% da votação de Capão da Canoa. Elegeu o vereador, um vereador jovem, né, que está trabalhando aí, graças a Deus, trabalhando em prol da comunidade de Capão da Canoa, né, Matheus? E também a Silvana, hoje acompanhando. Tivemos agora também há pouco tempo uma entrevista com a Dione, né? E hoje ela acompanhando aqui o vereador, que vai nos contar um pouquinho do trabalho dele, né, Silvana? O trabalho que ele realiza em Capão e o que levou ele a ser vereador e trabalhar pelo povo de Capão. Seja bem-vindo, Matheus. Matheus é o nosso convidado aqui para falar um pouquinho, né, sobre a vida dele, o pessoal conhecer um pouco mais de onde você veio, quais são teus planos aí para o futuro. E o Matheus, ele é eleito pelo partido do PL, né, em Capão da Canoa, o segundo mais votado da cidade dele. E eu conheci ele através do Gustavo Vitorino, né, deputado Gustavo Vitorino, que veio a Torres aí numa visita. E tive a grata, né, coincidência aí de ele vir almoçar e a gente, né, fez esse primeiro contato. De lá para cá tenho conhecido um pouco, né, mais sobre a pessoa do Matheus. E achei bem interessante apresentar ele aí para a sociedade de Torres, né, para o litoral norte aí. Matheus, seja bem-vindo e conte-nos um pouco sobre você. Obrigado pelo convite, por estender essa oportunidade. E sou nascido em Porto Alegre, mas sou o que a gente chama lá em Capão de bicuíra, né? Sou criado na praia. Em 92, a minha família e meus pais vieram para Capão e fiquei aqui, passei minha infância pelo litoral. E depois saí para fazer faculdade de engenharia civil na PUC. Tinha um grande sonho de conhecer o exterior, e busquei bolsas de estudos, descobri consegui uma bolsa para a Europa, voltei para o Brasil com o interesse de mudar o país, porque o que eu vi na Europa era algo diferente. Eu via um setor público que era mais eficiente, embora normalmente o setor público é inoperante e ineficiente. Quando você tem os artifícios corretos e a confiança de pessoas que vão com valor, com caráter, essas pessoas elas fazem a diferença dentro do setor público. A gente está percebendo isso em São Paulo, principalmente com o Tarcísio, que é governador de São Paulo. E sim, vim para cá junto no almoço com o Gustavo Vitorino, que é um amigão nosso. Mandar já um abraço também para a Aline, que é a assessora do Vitorino também. Um abraço à Aline, um abraço ao Vitorino. A Aline seguido andava por Torres aqui, agora ela está mais para a região de Porto Alegre, mas ela esteve no evento com o deputado aqui, ela né? veio Um abraço à Aline. Umas duas ocasiões aí estiveram em Torres agora nesse verão e são sempre muito bem-vindos, né? A vocação política mesmo, ou me lembro que a gente vai para a faculdade, a gente vira um revolucionário, né? A gente quer mudar, a gente começa... Na engenharia a gente não tem isso. Tu entra na engenharia, os engenheiros só querem saber como ganhar mais dinheiro. Esse é o objetivo. Né? É o objetivo. E aí, como eu fiz esse intercâmbio e vi que lá na Europa as coisas funcionavam, né, desde transporte público, questão da forma que era administrado. Então, uma das coisas que me chocava muito era eu chegar na parada de ônibus, ter um papel que dizia que o ônibus vai passar às 8h03, às 8h57. E era 8h03, o ônibus passava exatamente naquele horário. Fala, poxa, às vezes a gente fica numa parada no Brasil, uma hora, 2 horas. Aqui no Brasil é bom aqui até, já marco às 8 horas, o ônibus passa às 10. Passa dois juntos, o primeiro lotado e o segundo vazio. O que era para passar às 8, passar às 10, com aquele que também ia passar às 9, já passou às 10 lotado, né? Se é que ele não quebrou, né, em algum ponto aí, né? Às vezes na linha ali tem esses empecilhos aí. E você foi sempre você é do PL, né?
Sim, candidato sou pelo do PL. Na realidade, eu não queria saber de política, né? A minha mãe me ensinou que política é lugar de ladrão e corrupto, então eu queria estar fora da política. E quando eu fui para a Europa, eu percebi que lá eles falam muito sobre política, na TV, o tempo inteiro. Eu percebi, poxa, se fosse tão ruim, e os caras que estão melhor que a gente falam o tempo inteiro disso, talvez não seja a política, talvez seja as pessoas que estão compondo a política. Isso na época era 2011, 2012. Então, quando eu voltei para o Brasil, eu disse, olha, preciso ajudar a mudar o meu país. Porque quando você ganha uma bolsa de estudos, bolsa de intercâmbio, você tem que assinar um termo dizendo que você vai voltar para o país e vai devolver de alguma forma aquilo que você recebeu pelos pagadores de impostos. Na cláusula diz que são 2 anos, tu não pode sair do país por 2 anos. Eu disse, poxa, a minha forma de entregar eu acho que vai ser através da política. E aí participei do movimento estudantil, do movimento estudantil fui para movimentos de rua, fui parte do movimento Fora Dilma, acampei na frente do Congresso Nacional pelo impeachment da presidente Dilma na época. E nós sempre, como jovens idealistas, nós tínhamos a visão de que o Brasil ele pode se tornar uma potência mundial. E é o que eu creio. E creio que para isso precisam dos líderes necessários para fazer essa mudança. Quem comande, né? Porque o nosso Brasil é um país muito rico. E a gente está vendo o Brasil entregar muitos minérios para a China, para outros países, onde poderia solucionar o nosso problema, né? Com certeza. E já falando em lideranças, para mim a maior liderança no estado do Rio Grande do Sul se chama Tenente Coronel Zuco, foi o deputado federal mais votado. E se Deus quiser que ele seja, a gente tem conversado com o Tarcísio já para pegar umas dicas, que ele possa ser o nosso próximo governador. Próximo governador, né? Um abraço aí ao Zuco. O Zuco faz aniversário no mesmo mês que eu, é 8 de março, se eu não me engano. Né? Parabéns ao Zuco aí. Aqui em Torres ele fez, eu me lembro, uma boa votação naquela época, a gente trabalhou para ele, acho que foi 900 votos que ele fez. Não chego a ser exato se foi, não, mas chegou nessa beira aí. É um cara que está trabalhando pelo país, aí tem suas ideias, né? E o que ele bota no papel, o Zuco vai atrás para cumprir. Com certeza. E são de pessoas assim que nós precisamos cada vez mais na política. E tanto é por isso que nós iniciamos semana passada um novo movimento. O nome do movimento é Luz na Política. Tem como objetivo trazer luz à política, aos temas consciência e a importância de cidadãos de bem se envolverem com a política, no sentido de participarem ativamente, tanto com proposições, com ideias, como também aprendendo a fazer campanha, porque, querendo ou não, essas lideranças elas vão chegar nas posições de poder através de campanhas. E essa questão, vou dizer assim, do espectro político contrário ao nosso, eles têm bastante formação. Eu acho que é papel nosso começar a mudar essa realidade, começar a formar pessoas para a política. Eu lembro, Matheus, numa das visitas que eu fiz lá ao teu gabinete, na verdade eu estava num outro ambiente, ali nós estávamos, né, participando de um evento lá do partido que eu faço parte hoje, né, que é o Republicanos, e era um sábado, né, e aí o Everton foi fazer uma entrevista comigo lá na ocasião, que era o mês da mulher, né, era o dia da mulher, era no dia da mulher, e me chamou a atenção que eu vi que no teu gabinete, né, tinha pessoas, né? E aí eu cheguei e você estava formando novos líderes, né? Uhum. Então, naquela ocasião, tu disse, não, estou dando uma aula para os meninos aqui, estou conversando um pouquinho, né, sobre política, alguns deles, né, são eleitores há pouco tempo, e eu estou conversando um pouco e estou fazendo essa formação de novas lideranças para o futuro. Isso me chamou bastante atenção, né? Porque não é uma coisa comum, né, de a gente ver assim nas cidades acontecendo, e o quanto realmente é importante, né, educar para o futuro. Quando eu voltei do intercâmbio, eu pensei, poxa, eu quero aprender sobre política, mas aonde é que eu vou aprender? E casualmente, por conta na época eu ajudei a parte de coleta de assinatura, de buscar assinaturas para a formação do que era o Partido Novo na época. A gente tinha uma visão de um partido diferente. Hoje eu tenho uma visão um pouco diferente do que eu tinha naquela época, mas a gente ajudou com um propósito bem definido de um novo partido, uma nova ideia. E essas pessoas me levaram para esses clubes dentro de Porto Alegre, onde a gente estudava política efetivamente.
E eu percebo que aqui no litoral nós não temos esse tipo de formação. Com certeza, faz falta realmente, a gente percebe assim, né, tu com 34 anos, a gente te percebe o quanto tu estudou, o quanto a tua caminhada, a tua trajetória, mesmo antes de se colocar à disposição como candidato, sempre foi buscando conhecimento, né, estudando muito. Então, isso é interessante, que a gente desenvolva aqui no litoral essa prática, essa cultura de ensinar, né, novos jovens, novas lideranças, né. Claro. E não adianta, tem que ter o estudo é importante, mas a política ela é feita também Na de prática, ação. né? Então, qual é a ideia? A ideia é colocar em ação, fazer parte do que na política nós chamamos de movimento, ou seja, movimentar a política. E provei isso na época, em 2022, quando não estava pensando em concorrer. Mas aí um amigo ele disse, Matheus, eu acho que, poxa, tu é um cara que já estudou fora, tem conhecimento, é da praia, por que tu não te candidata para nos ajudar? E eu disse, poxa, eu não sei se eu estou muito interessado, estou feliz com o meu negócio, estou a fim de continuar na carreira que eu escolhi. E ele disse, mas tu não disse que tinha uma missão, né? Tu não disse que quer mudar o Brasil? Eu disse para ele, ó, se Deus botar uma outra pessoa na mesma semana para falar exatamente a mesma coisa para mim, aí pode ter certeza que eu vou ser candidato. Na mesma semana, uma tia me disse, Matheus, tem que ser candidato a vereador aqui em Capão, por isso. Eu disse, tá bom, Deus, então, se o Senhor é comigo, eu vou sem medo. E foi o que aconteceu. E vamos trabalhar, né? Como é que está a situação? O que o Matheus, como vereador, ele projeta para Capão da Canoa? O que ele enxerga em Capão da Canoa? Que a gente sabe, por exemplo, em 2024, houve 5 homicídios lá, 3 no distrito de Capão Novo, se eu não me engano, tem a questão do tráfico de drogas, é um município que cresceu também muito depois da pandemia, né? Qual é a sua projeção como vereador, a projeção do seu partido em relação ao município de Capão da Canoa? O que a população pode esperar? O que os jovens, já que você é um vereador jovem também, os jovens têm muita força na política, Silvana, é incrível a força que tem o jovem na política, né? É. O que você projeta para Capão durante esse seu mandato de 4 anos? Nós apontamos 10 itens que nós queremos trazer como propostas para Capão. Então, tem desde a área de segurança, educação, tudo isso. Então, como você está perguntando sobre a área de segurança especificamente, vou falar o que nós estamos fazendo agora em conjunto com a Secretaria. A Secretaria de Segurança, inclusive nós temos uma reunião na semana que vem com o vice-prefeito de Tramandaí, que foi quem implementou a Guarda Municipal na cidade, e o nosso objetivo é trazer uma guarda para Capão. Já temos uma minuta pré-estabelecida, só que como esse debate está acontecendo agora em Brasília, como o Senado aprovou a PEC, que agora foi à Câmara, para que as guardas elas funcionem também como forças de segurança, e aí nós vamos poder ter polícia municipal que vai participar da parte investigativa. De repente, para Capão já vale a pena iniciar o processo para uma polícia municipal. Já no sistema novo, né? No sistema novo. Na realidade, teria que criar uma secretaria de segurança e... Já temos a Secretaria de Segurança e Trânsito. Isso, já temos. E então, seria essa parte, a parte de implementação de guarda ou polícia municipal. Então, isso vai depender se a Câmara dos Deputados aprovar. Aí, a princípio, será a polícia. Estamos trabalhando também, temos buscado contatos para a questão do cercamento eletrônico. E, de novo, a importância seria das cidades elas se unirem, em vez de fazer contratos apenas para a cidade, fazer um cercamento em conjunto, em comunicação, tanto com o Estado como com as cidades vizinhas. Porque alguém que comete, por exemplo, um assalto e rouba um carro ou furto de veículo, em Capão ele sai facilmente para Xangri-Lá, facilmente ele chega em Atlântida Sul, ou citar aqui os exemplos das praias daqui. Então, é simples você sair por fora da Estrada do Mar. Seria um cercamento com reconhecimento facial, no caso? Isso. Aí, a questão do reconhecimento facial, ele é só a questão do software. Então, a empresa, por exemplo, a empresa de Xangri-Lá, que está atuando em Xangri-Lá, eles têm o software de reconhecimento, mas mais interessante que isso, eles também fazem convênios com bairros e eles pedem para esses bairros liberarem essas câmeras para que essas câmeras possam alimentar também o sistema da prefeitura. Então, tem câmeras privadas que elas também são utilizadas pela mesma empresa
para passar. Por isso o Xangri-Lá hoje está entre as cidades mais cercadas do Brasil, por conta desse processo que eles fizeram. Não necessariamente pela quantidade de câmeras que o prefeito implementou, mas pela quantidade de câmeras que essa empresa já tem acesso. E ainda tendo uma parceria com o Estado para fazer a coleta dos dados, realmente para verificar se tem foragido, se o carro é um carro roubado. Isso daí vai nos dar uma segurança enorme. E também ajudar no outro problema que nós temos em Capão, que é a questão da limpeza urbana, porque tem muito descarte irregular de RCC, que são resíduos da construção civil. Se você tem câmera de segurança, você pode aplicar a multa diretamente sem sair do quem é que gabinete. está colocando aquele entulho lá no meio da rua, no campo vazio? Vai dar para pegar a placa e pegar por reconhecimento facial. Então, esse é o trabalho que a Secretaria de Segurança também está fazendo. A gente percebe que muita problemática que tem no município de Capão são problemáticas que nós temos aqui em Torres também, né? E são muito parecidos, né? São bem parecidos. Faixa litorânea, né? E outra coisa que também envolve a questão que está muito polêmica, e eu não posso deixar... O pessoal está pedindo aqui também, e vocês tinham conversado comigo um pouco antes, que é sobre os moradores de rua, né? Uma questão polêmica. A gente sabe que o STF, agora há poucos dias, também tem uma determinação, ó, deixa ali, se houver qualquer problema, sim. Foi em 2023, né? Então, a gente está vendo aí que os municípios, principalmente Torres, após agora um assassinato em Torres, houve uma movimentação, uma passeata em frente à Câmara Municipal aqui dos vereadores de Torres. E vai ter uma audiência pública, inclusive. Vai ter uma audiência pública. Fazer o chamamento, aproveitar aqui dia 24 de junho. E a gente sabe que não é, né, Matheus? Chegar e, a Silvana está lá, por exemplo, vou pegar a Silvana, vou tocar daqui, eu vou chutar, vou algemar, vou tirar que nem bicho. A gente tem que ter muito cuidado para não se reverter essa ação. Isso salientando que a gente não é contra, né? A gente é a favor, né, de ter segurança, mas a gente tem que ter muito cuidado com a parte de ação que se vai tomar, né, Matheus? A forma de Com abordagem. certeza. E isso entra dentro dessas câmeras também, seria um resultado, porque o morador, ele chega à noite, ele chega à madrugada, no dia a gente vê o pessoal chegando, às vezes entrando na cidade, isso já ajudaria também na coleta de dados desse pessoal. Sim, com certeza. Então, por exemplo, vamos dar o caso desse cidadão, se é que pode chamar de cidadão, que cometeu esse latrocínio infeliz, né? Se tivesse um sistema de reconhecimento facial com câmeras bem posicionadas, rapidamente seria alertado às autoridades que se tratava de um cidadão foragido. Então, logo, se você está foragido, facilmente você vai conseguir levar eles. Isso está acontecendo em São Paulo. Eles colocaram um sistema de reconhecimento facial, um sistema bem integrado de segurança. Eles estão prendendo muitas pessoas sem essa necessidade. Até vou contar uma história. Quando eu fiz o intercâmbio na Holanda, tinha um rapaz de um hostel que eu que eu morava, e a Holanda tem drogas legalizadas, né? A maconha legalizada. Então, ele um dia fumou muito, bebeu, estava meio loucão e decidiu, de uma maneira nada inteligente, subir em cima do capô de um carro e ir pulando. E na Holanda dificilmente você vê policial na rua. Ele contando a história, né, para o pessoal do hostel. Não deu 10 minutos, já estava a polícia lá, ele já estava sendo detido e foi deportado. Ou seja, se tu tiver câmeras de segurança, tu tem a polícia com vigia em todos os ambientes e te dá uma segurança muito maior, porque é como se você tivesse um ostensivo em todos os lados. Quando você tem esse tipo de proteção, as pessoas elas não vão querer cometer delitos ali na rua, porque elas podem estar a qualquer momento, podem ser... Estão sendo vigiadas, né? Isso vai coibir bastante, né? Com certeza coibir bastante a ação dessas pessoas, né? Que em situação de rua, mas quantos entre eles que realmente estão foragidos da justiça, né? Com ou certeza. do sistema prisional. E eu queria te perguntar também, não deixar, né? Eu sei que em Capão da Canoa você conseguiu aprovar ali um projeto, passou, né, na Câmara, para escola cívico-militar. Eu sei que aqui em Torres a gente tem muitas pessoas esperando por este momento também. Inclusive contar um pouquinho. O assessor do Zuco na época, na gestão anterior, trouxe um modelo de escola aqui, mas por incrível a gente sabe que algumas situações aí não vigou, porque a população estava muito interessada nesse projeto de escola cívico-militar, onde está criando uma polêmica também em alguns municípios, mas, pessoal, a gente sabe que é um pouquinho de política também, né? Às vezes, quando um candidato, vereador, um deputado traz um projeto bom, ou é um projeto que é um candidato que vai se lançar na campanha política, né? Sempre tem a oposição que critica, né?
Mas a gente vê hoje como está, ontem a gente debateu segunda-feira a questão da educação, que está muito feia, né? Principalmente em Torres aqui, né? E a Escola Civil Militar, eu acredito que seria como é que se diz, um UP nos municípios, né? E por que essa dificuldade de entrar no município, esse projeto que foi feito, que é muito bacana, eu acompanhei o projeto desde o começo, eu conheço o projeto, né? E não tem uma dificuldade, claro, a gente sabe algumas coisas, o porquê, né? Mas em si, você já na área da política, né? Qual é a dificuldade que vê para conseguir colocar nos municípios essas escolas cívico-militar? Bom, vamos começar pela época do governo Bolsonaro. O início era para ser um projeto piloto com 81 escolas, se não me engano, 3 por estado. Então esse era o início de todo o processo. E aí várias cidades tiveram interesse, aí foram selecionadas algumas específicas. Passou esse ano, viram bons resultados, começou a ampliar essa questão das escolas cívico-militares. Até que o Lula chega ao poder e decide encerrar o programa. Qual foi a resposta de quem era favorável a isso? Construir uma legislação estadual e agora aplicar a nível estadual. Então, foi feito aqui no estado do Rio Grande do Sul, com a liderança do ZU, com a liderança do deputado Capitão Martim, com o deputado Gustavo Vitorino. Então, eles fizeram esse movimento. E agora nós vereadores, estamos fazendo um movimento também a nível municipal. Então, nosso gabinete apresentou um projeto de lei que autoriza o executivo para, via decreto, implementar uma escola cívico-militar seguindo alguns padrões. Então, primeiro, o que você precisa? Precisa ter a legislação. Segundo, precisa fazer uma consulta à comunidade escolar. Terceiro, uma consulta à comunidade, uma consulta pública à comunidade. E precisa ter o aval do prefeito. Se você tiver esses itens, é possível a implementação. Então, nós, em Capão da Canoa, já aprovamos na Câmara de Vereadores, agora está com o Executivo, estamos conversando com o Executivo. Se Deus quiser, ano que vem teremos Escola Cívico-Militar em Capão. E lembrando, né, que o Executivo lá, prefeito é da tua base, né? Tu estava na base, né, do governo. É o Valdomiro, né, que é do Republicanos, e o vice seria do teu partido, né? Isso, o vice Renato que é do PL. Isso. E isso também, de certa forma, acaba, né, te ajudando, de certa forma? Sim, com certeza. Claro que o prefeito Valdomiro, ele deu uma freada, porque houve uma resposta muito negativa por parte do magistério que eles se unem. Parte do magistério que é contrário se une e faz barulho. Mas a realidade é que existem muitos professores que prefeririam estar trabalhando em escolas cívico-militares. Então, isso foi uma questão que a gente teve que comunicar com o prefeito, mostrar, olha, prefeito, tem sim um grupo que é contrário, normalmente é por um viés ideológico, outros por desconhecimento, porque acham que militares vão dar aula, eu acho que vão perder os seus postos, outros consideram que acham que os militares vão ganhar mais dinheiro ou que vai militarizar a escola. Então, tem alguma conversa, algum diálogo que vai ser necessário ser realizado para parar algumas arestas, mas, a princípio, nós já temos a escola interessada, já temos diretor interessado, professores, o conselho já foi comunicado. Então, agora é questão de trabalho. Essa é a ação e é o que nós estamos fazendo. Aliás, hoje mesmo eu liguei para o Andrade, assessor do Zuc, e falei, a gente vai precisar de um apoio financeiro também para compra de uniforme, para, de repente, fazer uma reforma na escola. Então, esse vai ser o nosso objetivo, buscar recursos necessários também para dar esse suporte. E, Matheus, falando ainda na área da educação, né, nós conversávamos e você falou que um dos projetos do Gustavo Vitorino seria manter irmãos da mesma escola. Fala um pouquinho sobre essa lei, que eu achei bem interessante também, ainda, né, na área da educação. Esse foi o primeiro projeto de lei que a gente apresentou, a indicação do deputado Gustavo Vitorino, que ele dá preferência para os irmãos estudarem no mesmo ambiente escolar. Isso porque nós estamos enfrentando situações em Capão que tem pessoas que moram num bairro, aí um filho está estudando próximo e o outro filho está num distrito. Isso é uma logística muito negativa para os pais. A gente passou essa legislação que ela passa a vigorar realmente, fazer efeito a partir do próximo calendário escolar. Isso porque, até para dar um tempo hábil para a secretaria conseguir se ajustar dentro disso.
Essa é uma das legislações. E agora nós estamos trabalhando pela questão do aumento das vagas nas escolas, que tem sido um problema já há alguns anos no município, onde se diz não tem como resolver o problema da falta de vagas. Não tem como. E eu não consigo aceitar que nós estamos no século XXI e a gente está pensando em dizer que não tem como solucionar o problema. Ultrapassa a folha? Ou seja, alego que ultrapassa a folha, mas, passa dos 54%, ou excede qual é o motivo? Sempre tem alguma questão, ou é espaço físico, ou é a questão da contratação, ou sempre tem uma desculpa. Agora, a gente vai exigir que as desculpas elas sejam deixadas de lado e a gente passe a buscar soluções. Qual é a solução prática? Então, já tive algumas conversas também com o Conselho Municipal de Educação, mostrei uma proposta. Graças a Deus, lá no Conselho tem tem uma cadeira que é destinada aos aposentados, que são aposentados do magistério. Então, eles têm muito conhecimento. Os aposentados eles já viveram por diversas fases, diversas épocas, diversos políticos, governos. Então, quando eu trouxe, eles falaram, não, mas isso era exatamente o que a gente fazia sei lá quantos anos atrás. Então, quer dizer, antes a gente sabia resolver o problema e agora, no século XXI, com mais conhecimento, a gente não consegue resolver o problema. Aí eu falando, ele, não, era isso que a gente fazia mesmo, e dava certo. Com mais recurso, né? Não, e agora então vamos fazer dar certo de novo, vamos voltar a fazer o que a gente fazia no passado. E outra coisa, eu não sei, aqui em Torres acho que vai chegar na faixa dos 84 milhões o Fundeb, né, com todos os recursos que tem. Lá em Capão vocês têm a questão dos royales também, que o Capão recebe, é receita livre. Vocês têm o pedágio que passa, né, para estar também é receita livre, que pode ser investida. Vocês têm, com apoio, claro, dos deputados, com apoio do ZUC também, vocês têm recurso em Brasília para a construção de escolas. E quando aumenta o número de professores, também aumenta o recurso que vem da União. Então, recurso tem. Chega de desculpa, vamos para a parte prática, vamos para a solução. Pensar em solução e implementar a solução. Exatamente, e só é possível se nós crermos que é possível. Você começa primeiro crendo. Eu creio que é possível. Tá, agora Deus... Vamos buscar a fonte e o recurso. Sabe que a Bíblia diz que Deus dá sabedoria a todos que pedem. Então, você pede sabedoria a Deus, Ele vai te entregar. Agora, se você pedir sabedoria para não resolver o problema, você não vai receber. Você só vai receber o formato de como fazer se você parar e pensar, tá, qual é o nosso objetivo? O meu objetivo, quando eu entrei relacionado a isso, é que nenhuma criança fique fora da escola. É inadmissível nós estamos em 2025 e considerar que é algo natural e normal que crianças não tenham acesso ao ensino fundamental. E aí não, mas de repente no ano que vem talvez. Não, como assim? Peraí, deixa eu ver se eu entendi este raciocínio. Essa criança que não está no ensino fundamental, aonde ela vai estar? Qual é a vulnerabilidade que a gente está entregando para essa criança? Essa criança, a gente não sabe. Dependendo do ambiente que ela tiver parada fora da escola, ela pode ser cooptada por crime, pode acontecer até situações de abuso. Então, trazer a criança para o seio escolar também é importante e protege as crianças da vulnerabilidade. Ela vai estar muito mais segura, né, num ambiente escolar. Com certeza. Do que nas ruas, né? Com certeza, Matheus. Exatamente. Matheus, a gente Capão ali, só de curiosidade, sim. Capão possui 11 escolas de ensino fundamental, uma escola de educação especial, 5 escolas de educação infantil e 11 escolas conveniadas em Capão, né? Capão então, a população de Capão cresceu bastante, né? Nós falávamos que o número que é apresentado nas pesquisas é 1, né, Matheus? Mas o pós-enchente hoje está beirando 100 mil. E nós temos também pessoas... Cartão SUS, se não me engano, são mais de 90 mil. Então, nós estamos falando, a população, segundo o IBGE, é de 63 mil. 20 mil a mais, quase que aqui. Não, e sem contar, Matheus, também que o Capão foi o único município do Litoral Norte contemplada com uma escola de turno integral pelo novo PAC, né? Está sabendo dessa aí também, né? O novo PAC foi Capão da Canoa, pessoal, foi a única escola
do litoral norte, quer dizer, o único município do litoral norte gaúcho, contemplada em receber uma escola de turno integral, que é tão importante, né, Matheus? Porque os pais precisam trabalhar, às vezes não tem tempo de buscar meio-dia a criança na escola, já é uma briga, questão de horário, e ter uma escola integral, né, Matheus? Como é importante o município ter uma escola aí com apoio do governo, não interessa quem seja o governo, mas que a escola venha. Claro, né? com certeza. Eu sempre digo isso, não importa quem seja o governo, o importante é que o vereador busque o recurso e mostre para a comunidade que está trabalhando em prol da comunidade. E esse projeto é muito importante. Ele começou no outro governo e foi inaugurado agora, mês passado. Escola de Ensino Infantil Marabassani. Olha aí, Torres, ó. Vamos seguir o exemplo de Capão da Canoa aí, o exemplo que o vereador Matheus, que é muito preocupado com a educação, muito preocupado com os jovens, e a gente tem que concordar com ele, é inadmissível em pleno século XXI a gente ter crianças ainda fora da escola, crianças numa 4ª série, Matheus, na 5ª série não sabe ler e escrever. Aí sabe o que os políticos fazem? Não generalizando, né? Foi por causa da pandemia. Foi por causa disso, por causa daquilo, e nunca vão a fundo. Então, parabéns pela sua preocupação com os jovens, preocupação com a educação, que é o ponto-chave, né? Você é formado, você sabe o trabalho que dá para chegar até a formação e o objetivo que a gente quer. Com certeza, com certeza. Então, falamos de segurança, falamos de educação. Agora nós estamos em negociação com o Executivo para apresentar um projeto. Nós apresentamos como projeto de lei complementar, mas a gente percebeu que existem situações que a gente não pode contemplar por conta de ser vício de iniciativa, ou seja, tem que partir do Executivo. Então, nós já estamos em conversa, é um projeto que institui o Código Municipal de Limpeza Urbana. Então, o objetivo é codificar para que todo mundo saiba o que deve ser feito relacionado à limpeza urbana, quais são os deveres nossos também como cidadão em termos de limpeza, de descarte de resíduos, descarte irregular e também sanções, porque quem está lá em Capão, eu não sei como está aqui, mas lá em Capão muitos estão lançando descartes, resíduos de construção civil próximos de arroio. Isso é crime ambiental, já previsto por lei. Além de toda essa mudança climática que está acontecendo, essas chuvas inesperadas, porque, só para vocês terem um exemplo, Matheus, as calhas hoje já estão fazendo o dobro da medida para suportar o volume de chuva que cai do telhado. Imagino. Né? E a gente vê ali, Capão da Canoa, a gente vê muito entulho. A gente vê bastante entulho pelas estradas, depositada pelos bairros. E é um trabalho muito bacana que os vereadores deveriam ir à comunidade, né? E procurar. Claro, o primeiro passo é difícil, vão xingar o vereador, vão xingar, porque tudo bem, mas é formar a conscientização da população. É que a médio e longo prazo, né? A gente sabe que o benefício vai ser muito grande, vai vir, para o meio ambiente, para a limpeza, para o turismo, né? Nós temos cidades aqui, né, turísticas, recebendo pessoas de fora, então realmente é muito interessante que seja seguido por outros municípios aqui. Tu sabe que as pessoas não xingam quando tu vai até a rua delas. Pelo contrário, elas agradecem. Elas te xingam dentro da Câmara de Vereadores. Se tu não estiver indo para as ruas, aí que tu vai ser xingado. Graças a Deus a gente tem aí um bom contato com a população. Nosso gabinete é de fácil acesso. Meu Instagram, @falacommateus, para quem quiser seguir, ou tiver alguém de Capão, quer indicar um vereador atuante, pode passar o meu contato, porque não fui eleito para me esconder. Na realidade, a gente continua caminhando nas ruas, continua indo até os bairros verificando. E posso dizer, nós já estamos no 6º mês de mandato, os primeiros 3 meses foram muito duros, mas agora, o mês 4 e 5, nós já conseguimos mostrar que realmente a gestão Valdomiro e Renato está buscando uma melhoria para Capão. A gente já percebe a cidade mais limpa. Infelizmente, a questão dos entulhos, você limpa hoje, não dá uma semana, já estão descartando de novo nesse local. Já estamos montando estratégias para reduzir isso, e dentre elas, uma delas é a questão da empresa que vai fazer o vídeo cercamento, porque tendo o Código Municipal de Limpeza Urbana, que a gente apresentou, com a questão das câmeras de segurança, você vai ter as câmeras cuidando. E interessante que dentro do código a gente colocou que se você filmar uma pessoa cometendo um delito desse tipo,
essa pessoa ela também pode ser punida com essa multa. Então, serve também como meio de prova. Sim. Porque aí cada pessoa com o seu celular, ele também é, entre aspas, um Aí vai policial. ter um canal de denúncia, digamos assim, um canal que vai receber esses vídeos. Isso, que já, vão na auxiliar. realidade já tem o canal, que é o protocolo UNDOC, já pode ser passado, só que hoje ainda não está previsto a punição, isso como meio de prova. Então, Sim. a gente quer trazer isso como meio de prova para trazer a sanção administrativa necessária para que as pessoas elas Que bacana. parem de descartar de maneira irregular A gente os está chegando resíduos. ao final desse bate-papo com o vereador Matheus, e vamos ter vários, né, durante o ano aí, vamos conversar, a Summit TV vai estar presente lá na Câmara de Vereadores, né, ainda mais que ele vai ser pré-candidato a deputado também, tem um Eu murmúrio ia aí, fazer saindo, essa pergunta, eu saindo vi- alguma coisa, a gente eu vê nos vi murmúrios algo. aqui, né, mas que bom que o senhor saia pré-candidato, se for realidade, né, tudo depende de uma conjuntura, de uma criança, no momento político, né? E que o senhor traga essas inovações que o senhor está trazendo e esse interesse, né? Como eu digo, o jovem ele é bem persistente, né? Eu quando tinha a idade dele também nós era bem revolucionário, nós queríamos cumprir as Não, coisas, mas tu né? ainda um o sonho não pouquinho, acaba, né? É verdade. Não A gente tá acaba, sempre né? buscando melhorias mas aí assim, pra cidade. parabéns pelo trabalho que o senhor vem desenvolvendo em Capão Obrigado. da Canoa e sirva de exemplo para vários municípios aí do nosso Rio Grande do Sul. O pessoal que nos assiste, Santa Catarina, região do Paraná, e o Brasil todo que nos assiste, e também o pessoal que está no exterior. Nós temos aplicativos no exterior que os brasileiros nos assistem lá também, como Miami, Flórida, né? Compartilham com nós. Parabéns pela sua vontade política de ter as coisas. Sabemos que a dificuldade é grande, porque eu sempre digo, com o perdão da palavra, o sistema é foda, né? Mas parabéns pelo seu empenho, a sua dedicação e que muitos jovens sigam o seu exemplo, né? E que o senhor traga esses jovens para a política também, para nós mudar um pouco, né, Silvana? Esse nosso Brasil que está complicada a situação, está complicado de viver, está complicado de ficar no Brasil. Nós temos muita gente que a imprensa não fala que está saindo do Brasil por vários motivos, muitas empresas indo embora, buscando maiores Muitos recursos, jovens, né? muitos Buscando jovens indo oportunidade embora, fora. né? Com Claro. certeza. Principalmente o senhor trabalhe sim em cima, consiga trazer, não só para Capão da Canoa, mas como deputado, vai saber, né? Não traga essa escola cívico-militar para outros municípios no Rio Grande do Sul para desenvolver esse trabalho de educação. Fica um agradecimento, então, da Summit TV, Canal 6, a presença sua, a presença da Silvana, trazendo mais um ilustre convidado aqui. De peso aí. De peso aqui, né? Quem sabe o nosso futuro deputado, né? Vamos ver aí como é que vai a situação. Vamos ouvir, né? Eu acredito que o Matheus está fazendo esse trabalho aí de conhecer, né, os municípios, conhecer a necessidade de cada município. E o que eu desejo para o Matheus é sucesso, né, na tua caminhada. E eu sei que onde Deus coloca uma missão, eu sei que tu tá, né, na política por missão, né, não por ambição. E que Deus te abençoe na tua caminhada. Amém. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, por poder fazer parte. Se você gosta, ou talvez não gosta ainda de política, quer também conhecer, eu vou passar o meu Instagram, @falacommateus, ou procura vereador Matheus de Capão da Canoa. Não importa de qual cidade você seja, né, esse movimento que nós iniciamos, o Movimento Luz na Política, ele é um movimento, inicia-se online, então nós temos reuniões online para orar pelas nossas cidades, pelo nosso estado, pela nossa nação, para que nós possamos buscar as lideranças que vão levar essa luz para a política e ouvir as ideias também que precisam ser aplicadas no Brasil. Eu penso que copiar não é errado. Eu acho que errado é a gente ser muito revolucionário no sentido de querer criar tudo do zero ou tudo diferente. Não é. Hoje eu prefiro ser mais conservador, é olhar de uma maneira conservadora quais os países que deram certo e a gente começar a aplicar isso no Brasil. E nós temos vizinhos que já estão fazendo diferente, a Argentina, temos El Salvador, como exemplos que nós podemos aplicar, porque normalmente a desculpa é não dá para copiar os europeus, que o nosso background, a formação nossa é diferente. Não, dá para copiar então os vizinhos que também estão fazendo diferente, estão mostrando que dá para fazer uma política completamente divergente, mas que tem bons frutos, bons resultados e que podem mudar a história da nossa nação. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe você que está em casa e juntos nós vamos sim fazer a mudança necessária e levar luz na política. Summit TV, Canal 6, ao vivo aqui dos estúdios de Torres.
A TV do Litoral Norte Gaúcho sempre com as portas abertas para receber a questão de política, questão de economia. Quem quiser vir aqui debater com nós, o bate-papo. Temos o nosso podcast segunda-feira de grande sucesso. Hoje, às 19h30, inicia o podcast das meninas, Matheus. As meninas também estão aí mostrando a sua força aí. São 4 mulheres aí que vão estar abrindo um novo podcast na quarta-feira. E sexta-feira inicia o podcast Conexão 10 também. Podcast bem interessante, que vai trabalhar bastante situações aí da nossa região. Um abraço a todos. Summit TV, a número 1 no Litoral Norte Gaúcho. Somos mudança e movimento, conhecimento e inovação, e ensino de excelência. Vivemos a conexão que une sociedade e sustentabilidade, em busca de formação e transformação, ligando você de norte a sul, no Brasil e no mundo. Do campo à cidade, na criatividade e na ciência, da pesquisa ao empreendedorismo e no cuidado com a saúde. Juntos, vamos construir o futuro. Vem pra Ubra!